O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, identidade cristã. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 9 a 13. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, o povo judeu. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, assim como nós, aos que creram em seu nome, assim como nós do cordão, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não tem DNA natural aqui, é por adoção, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmãos queridos, Deus espera que a humanidade se arrependa profundamente dos seus pecados, porque a única forma de mudar sua natureza é através desse arrependimento, para que nos assemelhemos ao seu Filho Jesus, nos tornando então cristãos, seguidores de Cristo, adquirindo portanto uma identidade cristã. Mas essa identidade cristã não se trata de nenhum documento tipo RG, que tem lá filiação, nacionalidade, naturalidade, tem lá a tua impressão digital, tem a tua foto. Geralmente foto de documento é horrível, né, irmão? Mas tá lá. A pessoa quer comparar se tu é tu, ela pega o teu documento, fica olhando para ti, pro documento, tá, esse cara sou eu, pronto, tá aprovado, você é a pessoa. Não. Essa identidade cristã não tem nada a ver com isso. Da mesma forma que, por exemplo, hoje já não temos quase mais álbuns em família, mas eu sou do tempo que tínhamos aquelas Kodak, né? Que a gente fotografava e depois veja lá no final de semana aquela ansiedade de ver como é que ficou aquele álbum em família, guardando aqueles momentos, aqueles almoços, aqueles natais, aquelas Páscoas, e aquilo ficava registrado como uma imagem impressa que fazia a gente identificar aquele momento, aquele tempo em que Deus permitiu que nós vivêssemos naquela comunhão. E apesar muitas vezes desses momentos aparentemente felizes registrados naquelas fotos, de certa forma contando até a nossa história, nem sempre aquelas imagens corresponderam à realidade. Por trás daqueles abraços, sorrisos, momentos aparentemente felizes, festivos até, pode haver traumas, rancores, mágoas e toda sorte de sentimentos ocultos, dureza de coração. E essas fotos não dizem necessariamente quem somos, porque elas estão apenas ali como uma figura, como uma imagem para lembrar que naquele momento estávamos ali presentes, mas nem sempre em comunhão, nem sempre alegres. Nem o que de fato sentimos aquelas fotos demonstram também, portanto revelando uma falsa identidade. Assim como no mundo religioso, há pessoas que frequentam o mesmo grupo, se dizem católicos, crentes ou umbandistas, enfim, aquele amontoado de pessoas que muitas vezes não se suportam umas com as outras em amor, como diz o Evangelho, mas toleram porque têm objetivos ocultos que fazem com que elas pertençam àquele grupo. Objetivos geralmente egoístas, de conquistas, de ascensões, e que faz com que essas relações sejam falsificadas e não as identifiquem como de fato elas são. Como também, por exemplo, quando alguém vai trabalhar numa empresa e ao desempenhar uma determinada função, geralmente essa pessoa deve usar um crachá e ali aparece o nome da pessoa, a foto, geralmente uma foto não muito alegre, aquela foto, aquele nome embaixo mostrando a função. Se é no supermercado, aparece como caixa, documentos que identificam aquela pessoa para que facilite a identificação, para que nós possamos de fato reconhecer qual o papel que aquela pessoa está cumprindo naquele momento, naquele determinado ambiente. Mas isso não traduz a sua verdadeira identidade. É apenas uma identidade funcional. E aqui Deus me traz para o Espírito que ser um crente funcional não torna de fato um verdadeiro cristão, irmãos. Pois não é uma regularidade de frequência em um determinado lugar, a um templo, seja qual for o ambiente, que fará dele um cristão, um seguidor de Cristo. Quando, por exemplo, em sua casa, ele sequer ora, não procura conhecer Jesus através da palavra, não procura se voltar para esse Deus, está sempre com chocarrices, com piadices, mas nada que possa de fato trazer edificação, porque não nasceram de novo, ainda são pessoas naturais, e muitas vezes essa naturalidade impede uma fidelidade, uma subserviência a esse Deus. E ainda que frequentando lugares sejam fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, são assim frequentadores assíduos daquela determinada instituição religiosa,
sem antes suprir as necessidades básicas dos de sua casa, dos seus familiares, oprimindo inclusive eles. Como Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 8, ou aquele que diz que ama um Deus invisível, mas não ama seu irmão, que é tão necessitado, como o próprio João fala na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 20. Portanto, perante Deus, nada disso nos define como verdadeiros cristãos. Pois assim como a palavra em Mateus 23, nós não devemos ser hipócritas, irmãos, ao praticarmos essas coisas à vista dos homens, mas omitirmos as mais essenciais aos olhos de Deus. Porque Deus ele não vê o homem como o homem vê. Deus ele vê o nosso coração. Ele não vê a maneira que a gente vive na sociedade como os homens nos veem, muitas vezes apenas de aparência. Entretanto, ao nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus, ao nos tornarmos verdadeira igreja, a igreja viva de Deus, e passarmos a ter um papel a desempenhar, não apenas dentro de templos, mas principalmente entre os nossos mais próximos, familiares, amigos, no trabalho, escola, como testemunho vivo da obra que Deus fez em nossa vida. Por isso, este testemunho não pode ser de maneira apenas funcional. Ele não pode ser compartilhado apenas em ambientes eclesiásticos, em ambientes religiosos. Agora não, agora estando em Cristo, mais do que nunca, temos uma carreira a cumprir. E essa carreira deve ser cumprida até o fim, como um verdadeiro corredor que só acaba a corrida ao cruzar a linha de chegada. E quantos irmãos estão parando antes? Alguns porque se entristecem nas instituições às quais pertencem, ou outros que nem frequentaram nada, mas vendo como exemplo prático, especialmente nesses tempos de divisão política que o Brasil enfrenta, esse tipo de ambiente eu não quero para mim. Essa tal religião que está dividindo o país, longe de mim, esses fanáticos. E o evangelho acaba sendo envergonhado, dificultando cada vez mais a pregação da verdadeira doutrina sã, que é o evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas possam ter uma vida e vida em abundância. E esses ficam jogando contra, dando gol contra, irmãos, destruindo aquilo que Deus colocou como obrigação da igreja. Ide a todo mundo fazendo discípulos e pregando o evangelho, para que eles adquiram essa identidade que nós, enquanto pastores, já adquirimos, como sendo verdadeiramente seguidores desse Cristo. Não apenas na conversa, não apenas na moral de cueca, como a gente muitas vezes vê falar no mundo como gíria. Não, nós temos que praticar aquilo que de fato a gente ensina, para que nós nos tornemos cartas vivas, como o apóstolo Paulo fala. Se eu não for carta viva, se eu não demonstrar esse verdadeiro evangelho do qual eu falo, eu vou ser apenas um religioso fanático. E isso é um desserviço totalmente ao evangelho, irmãos. Por isso que o nosso testemunho, ele pode dizer muito do agir de Deus em nós. Precisamos não apenas abrir nossa boca e contar o que Deus já fez conosco. Nós que já tivemos experiência, independente de estarmos ou não frequentando algum lugar, membrado ou não em algum lugar. Se tu estás respirando é por pura graça de Deus. O problema é que alguns não reconheceram isso ainda. Acha que tudo é pela força do braço. Não, eu cuido da minha saúde, meu pulmão está muito bem, por isso que eu estou respirando. Não, seu infeliz. Você está conseguindo respirar porque é graça de Deus. Porque se Ele permitir que você seja recolhido amanhã, basta tão somente uma embolia pequenininha, uma bolha de ar do teu sangue que tu não amanhece. Por isso que nós devemos dar graça em tudo. E essa é a oração que Deus quer que a igreja faça em prol do reino de Deus, sempre agradecendo por tudo. A oração com ações de graça. É essa oração que faz com que nós nos tornemos cada vez mais corpo, reconhecendo que é um cabeça que nos dirige. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, da noiva, e é Ele que vem nos buscar. Mas observamos, por exemplo, essas grandes estruturas religiosas, o comportamento dessas pessoas que se dizem cristãs é automaticamente denunciado através de um profundo comprometimento com as estruturas religiosas, das quais elas fazem parte, mas desprezando outras pessoas que chegam, as que estão chegando agora querendo conhecer Deus. Elas estão mais preocupadas com a estrutura. Então fica, portanto, muito clara aquela hipocrisia que em nada, absolutamente nada se assemelha a Jesus Cristo. Vemos muito disso, especialmente nas grandes estruturas religiosas que preservam mais o CNPJ do que os CPFs que estão ali. Se naquela engrenagem as pessoas diretamente envolvidas com aquela instituição não estiverem em conformidade com suas regras, elas serão automaticamente eliminadas, são substituídas. Eu vi muito isso. Nessas instituições, colaboradores, por exemplo, como obreiros, músicos, até pastores, tornam-se peças descartáveis em detrimento de uma estrutura religiosa que não pode ser abalada. Já no evangelho é diferente. O verdadeiro evangelho se preocupa com pessoas, e é nessa estrutura espiritual que o Espírito Santo de Deus toma conta, dirige o caminhar desse corpo. Aprendemos com ele a nos suportarmos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente em amor,
como Paulo fala em Efésios 4:2 e também aos Colossenses no capítulo 3, verso 13. E se depois de ministrada, irmãos, ensinada, admoestada a palavra da verdade, ainda assim algum membro resista em mudar seu comportamento, não querendo ser igreja, mas desejando estar dentro de uma igreja, então somente continuar sendo membro de uma estrutura religiosa, ainda com aquela mentalidade catequizada pela religião, e não havendo arrependimento ao caminharmos no chão do evangelho, escute o que eu vou falar essa noite. O próprio Cristo o arranca do nosso meio, já que Jesus ele tem essa prerrogativa, por ser cabeça da noiva, por ser cabeça da igreja, conforme João 15:6. Pois uma vez, não pertencendo, não permanecendo nele, ao não querermos viver conforme o seu caráter, segundo a sua identidade santa, este membro será tratado pelo próprio Deus como aquele ramo seco, aquele ramo da videira que é podado, porque não dá mais fruto. Ele arranca e joga no fogo. E muitos estão se perdendo porque não conseguem viver nem no sistema e nem fora dele. E não aprenderam a buscar esse Deus em espírito e em verdade, como nós no Cordão temos nos esforçado de dia e de noite, tentando ensinar essas pessoas para que elas venham de fato adquirir esta identidade que os torna diferentes como cidadãos do céu aqui na terra. Uma identidade santa. Porque Deus quer que nós nos santifiquemos, porque Ele também é santo, irmãos. Por isso que, quando nos submetemos à soberana vontade de Deus, reconhecendo que Cristo é quem vive em nós, como Gálatas 2:20 nos fala, agora nascido do Espírito, e não de uma religião, não de um sistema religioso, mas com uma identidade cristã, buscamos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, cumprir cabalmente a soberana vontade de Deus para nossas vidas. Pois o Evangelho nos capacita a permanecermos juntos, irmãos, até o fim, combatendo um bom combate, como num casamento, por exemplo, em que Deus não tem prazer no divórcio, pois o verdadeiro evangelho busca preservar vidas, preservar relacionamentos, e não está preocupado com estruturas humanas. Deus não tem preocupação com o CNPJ, isso é apenas uma regra que nós temos que ter para poder viver em sociedade, mas não é disso que Deus fala no seu evangelho. A ligação sentimental ou a empatia que muitas vezes a gente não consegue entender, ela só vem ser adquirida através do Espírito Santo de Deus quando nós nascemos de novo. E é disso que Deus quer falar aqui essa noite. Mas também outras pessoas que, embora sendo boas pessoas, não fazem mal para ninguém, mas ao não compreenderem essa verdade espiritual da qual eu falo aqui hoje, mesmo depois de saírem dessas estruturas, após se desligarem dessas igrejas, elas não conseguem mais adquirir uma identidade segundo Cristo, elas se perdem, porque elas continuam com as suas mentes presas àquela catequese, aquela identidade religiosa adquirida dentro daquele mesmo sistema que as oprimiu. Por isso muitas deixam de adorar o Cristo, porque não compreendem o verdadeiro significado de adorá-lo em espírito e em verdade, como João no capítulo 4, verso 23, e por essas pessoas não conseguirem se voltar para Deus, fora daqueles lugares, fora daqueles ambientes religiosos, inconscientemente elas sentem no seu íntimo uma profunda nostalgia, uma saudade daquela rotina, daquele lugar, daquela liturgia, mesmo não tendo produzido frutos ali, porque acabaram se acostumando com aquele comodismo. Eu vou lá e só fico lá frequentando aquele lugar, como aquela síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome muito conhecida, que tem a ver com aquela ligação sentimental, aquela empatia que uma vítima de agressão, de estupro, de sequestro, de abuso, enfim, ela desenvolve por seu aproveitador. E essas pessoas ficam sequestradas, elas não conseguem mais buscar esse Deus. Não adianta tu falar para eles, como está lá em Mateus, quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto, e o teu Deus em secreto que tudo vê, que tudo ouve, te recompensará. Não tem sentido, não está chancelado se essa oração não for diante de um CNPJ, e as pessoas continuam andando dizendo: eu sou crente, eu sou católico, eu sou umbandista, eu sou espírita, mas não conseguem entender o que é se voltar para o seu Criador, através do seu Filho unigênito Jesus Cristo, porque é uma relação religiosa com Deus, não uma relação espiritual, limitando essa relação com Deus apenas a rituais culticos, praticados somente dentro desses ambientes, quando o verdadeiro culto deve ser a nossa própria vida. A nossa vida é um culto. Quando eu glorifico a Deus por tudo, quando eu vejo Deus na sua criação, na sua beleza, na sua
glória manifestada através da sua própria criação, não adorando a criação, mas o Deus que a criou, eu estou plenamente em adoração na presença do Senhor, glorificando a Deus por mais um dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Senhor, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, Pai, obrigado pelo pão de cada dia que tu nos dá hoje, que não é apenas uma reza decorada do Pai Nosso, mas é uma gratidão, é uma oração com ações de graça, para que verdadeiramente Deus derrame cada vez mais da sua abundância, que quanto mais nós nos aproximamos dele, mais ele tem prazer em se aproximar de nós. Mas muitos não conseguem entender isso, porque ficaram presos a essas estruturas, não entendendo que esse culto é um gerúndio, irmãos, é um eterno andando, indo, pregando, amando, servindo o próximo. Mas elas não conseguiram nem retornar a frequentar aqueles lugares e ao mesmo tempo nem a viverem a plenitude desse evangelho vivo, pleno, que a gente vive fora daquele templo, fora daquele lugar, fora daquele ambiente. Elas tendem a replicar aquela teologia em seus lares, em supostos cultos domésticos. É coisa terrível, irmãos. Mas esses cultos são carregados de doutrinas ainda presas àquela catequese, carregados daquele mesmo movimento, daquela mesma doutrina de homens que as cegou e as impediu de obterem de fato uma identidade cristã. Só mudaram de ambiente. Antes era culto praticado dentro de um templo e agora dentro de casa. Inclusive alguns ministérios praticam esses cultos em formato de células. Muitos irmãos que nos procuram, muitas vezes frustrados, por terem achado que pelo fato de ser um culto doméstico, pensando ser parecido com esses que o cordão faz, em casa tu pode fazer qualquer coisa. Em casa tu pode até reunir um pessoal para tomar um pote, fazer uma cervejada, fazer uma algazarra, fazer macumba, tudo tu pode fazer na tua casa. É importante que nós compreendamos que nem todo ritual feito em casa diz respeito verdadeiramente ao culto na liberdade para a qual Cristo nos libertou. É essa consciência que nos traz a mente de Cristo, nesse amor que não nos escraviza, nesse amor que não nos endurece, nesse amor que não nos priva de inclusive estarmos em comunhão com esses irmãos, como nós temos comunhão com muitos irmãos, apóstolos, pastores queridos, amamos e temos o maior prazer como somos convidados para estar lá, porque entendemos a multiforme graça de Deus, entendemos que cada qual deve ficar na vocação para a qual foi chamado. Não é disso que estamos falando. O que estamos falando é aquela condição sine qua non. Se não for assim, Deus não fala. Se não for ali, Deus não ouve. Se não for desse jeito, Deus não vai entender a minha oração. E é nisso que as pessoas vão ficando presas, nessa clausura espiritual, não entendendo que nós somos corpo e não célula. Cada um de nós é membro de um mesmo corpo, corpo de Cristo, a igreja viva do Senhor. Portanto, quando adquirimos essa consciência, aprendemos a descansar no Senhor, pois carregamos uma certeza, uma convicção de fé de que nós não estamos mais sós, mesmo nas tribulações. Primeira vez que eu tive um encontro com Deus ali em São Paulo, que eu entendi essa dinâmica de mesmo sozinho eu não sentia solidão, porque a presença daquela alegria, uma alegria que excede a compreensão, ela não está vinculada à minha condição financeira, social, à minha condição conjugal. Eu estava sozinho na época, muito carente por sinal, mas orando a Deus, esperando em Deus aquela que Ele ia me mandar em tempo oportuno, como hoje tenho minha esposa. Porque aprendi a obedecer aos seus mandamentos na disciplina da santidade, a qual é condição sine qua non, não tem como tu fugir disso. Ou você se espelha naquilo que Deus disse que essa é a verdade, e através dessa verdade você vai ser liberto. Não uma verdade paralela, não uma pseudo-verdade, uma mentira disfarçada de verdade, não catapulta a gente para coisas maiores, ela vai manter a gente preso. Agora quando você está debaixo dessa palavra, debaixo dessa ordenança espiritual, Ele te lança sobrepondo inimigos, sobrepondo tribulações, fazendo que você tenha uma experiência diferente nessa terra, por maior que sejam as lutas. Como o salmista, por exemplo, no Salmo 37, versos 23 e 24, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Esse é o papel daquele que é protegido por Deus, daquele que verdadeiramente descansa no Senhor, nessa santidade para a qual Ele nos convidou a nos separar. Mateus 28, 19 e 20 também nos diz: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Já falei dessa palavra no meu testemunho. Já contei essa passagem bíblica naquele vídeo que está lá no YouTube, onde eu conto o meu testemunho. Deus falou comigo sem eu conhecer esse texto. Por isso que eu entendi que a palavra de Deus, ela precede o texto.
O texto é apenas um registro daquilo que Deus já tinha falado no mundo espiritual. E quando eu entendi esse mistério, irmãos, eu entendi que eu não podia guardar mais para mim essa boa nova. Essa identidade que agora eu adquiri não pode ficar só para mim. É como a música que eu conheço, eu tenho que passar esse conhecimento para mais alguém, para que outras pessoas também aprimorem seu conhecimento tocando e cantando e louvando. Assim deve ser o evangelho, assim deve ser a boa nova. As coisas básicas do dia a dia, coisas relacionais que as pessoas não sabem nem como viver numa conjugalidade sadia, sem ser fanaticamente convertida a um dogma humano, quando na verdade, na liberdade para a qual Cristo nos libertou, é na singeleza, no chão do evangelho, porque ele é a rocha e é nele que nós temos que nos firmar, é nele que nós temos que andar, é nele que nós podemos prosperar. Portanto, irmãos, fazer cultos em casa, na singeleza do evangelho, não se trata apenas de se escolher um lugar diferente. Não se trata de uma mera oposição a um local chamado igreja, como se fosse uma atitude de rebeldia. Tem nada a ver com isso, irmãos. Esquece. Entendam, pelo amor de Deus, que cultuar a Deus em casa, ou numa praça, ou num templo, deveria ser tudo igual, sempre a mesma coisa. Deveria ser uma consequência natural de uma maturidade espiritual adquirida através de uma consciência cristã, fruto desse entendimento. Como, por exemplo, João 4, 23 e 24, a conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, quando ela vai pegar água no poço. Onde é que eu tenho que adorar esse Deus? Vai chegar a hora, e já chegou, eu aqui, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O local é apenas um detalhe, pode ser até na beira desse poço. E assim que Deus quer que nós compreendamos este evangelho, para que nós não nos tornemos um religioso. Agora eu vou ter que botar a Bíblia debaixo do braço, frequentar esse lugar, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, porque carrega intrinsecamente uma informação catequizada pelo homem, quando na verdade a santidade, quando o Espírito Santo nos convence verdadeiramente do nosso pecado, do juízo e da justiça, não precisa resenha para explicar, porque ele nos constrange a viver debaixo dessa obediência, debaixo dessa santidade, sem ser fanático. Você vai ter uma liberdade de poder. Eu sei que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sei que tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Eu tenho problema com álcool, não vou beber nenhuma gota, eu vou sair fora. Mas pastor, final de ano agora posso pegar uma cervejinha, eu sou um cristão, posso tomar cerveja sem álcool? Irmão, tá enganando a quem? A tu, ao diabo ou a quem tá à tua volta? Parei com a fornicação, parei com a sacanagem, mas deixa eu fazer umas fotinhas de vez em quando lá. Quem que tu tá enganando? A ti ou a Deus? A Deus não. Não se engane, porque de Deus não se zomba. Quando você entende que tudo aquilo que faz parte da velha criatura deve ter deixado no passado, deve ser abandonado, deve ser esquecido no mar do esquecimento, lançado no mar do esquecimento, você nunca mais vai ter desejo de fazer coisas que pertencem à tua velha criatura. Mas para isso, você tem que nascer de novo. Assim como quando a gente adquire um documento, ele é resultado, ele é consequência do meu nascimento. O meu RG não surgiu antes de eu nascer. A identidade foi depois. Ela registra o meu nascimento. Para você ter uma identidade de Deus, você tem que primeiro nascer de novo. Mas agora eu fui na igreja, tomei um banho de piscina, pastor, mergulhei do corpo inteirinho. Acho que aquilo é batismo. Eles dizem que é batismo, né? Não é não, irmão. Você foi só tomar banho. O batismo verdadeiro acontece no teu coração primeiro. Aquilo deve ser um testemunho daquilo que Deus fez primeiro no teu coração. Tem pessoas que ficam até pior, irmão. Tem pessoa que vai se jogar na piscina, que se diz batizada, vira um demônio, vira um diabo depois. Mas agora eu já toquei no corpo de Cristo, eu sei, eu tomo seio, todo mês eu sei. Tem pessoas que viram verdadeiros demônios tocando no corpo de Cristo, achando que é um pedacinho de pão, um pouquinho de suco. Porque não tem reverência, não discerne o Espírito. E esse discernimento somente uma pessoa natural não consegue. Ela tem que ter essa natureza nova que vem do Espírito. Porque o homem natural não entende as coisas espirituais, porque elas só podem ser discernidas pelo Espírito. Então, quando você deixa de frequentar esses ambientes, assim como um drogado que abandona a droga, assim como aquele prostituto que para de se prostituir, você tem que dar esse tempo para Deus entrar e se instalar no teu coração. Não tem como tu buscar novos resultados com as mesmas práticas. Não tem como aprender a tocar gaita se eu só pego o violão. Não tem como eu cantar outro tipo de música se eu só canto um determinado gênero. Esse ecletismo que a vida espera de nós, igreja, ele só se dá quando nós nos abrimos para viver a plenitude do Espírito. Mas a catequese fez pensar que tu tem que ficar atrofiado a uma liturgia lá dentro, ou até mesmo fora, como um semi-internato. Quando na verdade a liberdade de Gálatas 5:1 fala claramente que nós devemos viver na liberdade para a qual Cristo nos libertou, permanecendo firmes na presença de Deus e não nos submetendo novamente a julgos de escravidão. Não devemos fazer mais isso, irmãos. Portanto, irmãos, é importante vocês entenderem que ainda que uma pessoa diga para si mesma e para os outros, eu tenho Deus no coração, e se essa pessoa for limitada na sua compreensão acerca da sua própria natureza, não reconhecendo que todos nós somos falhos e pecadores e, portanto, não se submetem constantemente à soberana vontade de Deus como prática de vida.
É só um momento religioso, é um culto uma vez por semana ou duas, quem sabe. Essa pessoa enganosamente poderá até pensar que tem uma aliança com Deus só por ter uma religião, mas na verdade ela não tem. Ela não vai ter uma identidade cristã. Nós do C3D procuramos ensinar essas pessoas a verdadeiramente buscarem esse Deus nessa singeleza, que é essa busca saudável, essa busca sem esse peso, sem esse crivo religioso para definir as coisas como um parâmetro natural. Não, o parâmetro é a palavra. O parâmetro é aquilo que Deus nos diz que é certo. O parâmetro é aquilo que o Evangelho nos ensina. Vai por aqui, ó. Aqui é o caminho. Ó. Fazendo isso, tu vai estar à beira do caminho. E estando à beira do caminho não está em mim, porque eu sou o caminho. Então, quando você consegue entender o certo e o errado, balizando a tua caminhada em Cristo Jesus, automaticamente ele sela. Assim como quando você faz aquela oração de apelo, muito comum nas igrejas, para quem não frequenta templo não sabe o que é isso. Quando você confessa com a boca e crê no coração que Cristo é teu Senhor, o teu nome é chancelado, escrito no livro da vida, assim como também no livro das obras, e ali tu permanece até o fim da tua trajetória aqui, permanecendo firme, porque obviamente o que importa não é como nós começamos a nossa caminhada, mas como nós terminamos os nossos dias aqui. Portanto, não vem dizer que você agora, porque está vivendo que nem o diabo quer aqui na terra, não tem mais tempo para isso. Para com isso. Deus está te dando chance. Se tu estás escutando essa ministração, se tu estás me ouvindo, se tu perdeste aparentemente um tempo, ou tiraste esse tempo para me ouvir, para me escutar, não é o Jairo Leandro que tu estás ouvindo, mas é o Espírito Santo que está em mim, para que através da boa nova a tua vida seja restaurada. E você não tenha apenas uma religião para chamar de sua, mas você verdadeiramente tenha a identidade de Cristo, uma identidade cristã. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia 23 de novembro do ano de 2022, aqui na reunião do Cordão. Cristo cura-se.
procura sim. Glória a Deus eterna, glória a Deus Ele cura sim. Cristo cura sim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a saber o conhecer de Deus, tão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
que quem é filho é herdeiro e que nasceu pra governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é fora, você é alguém no coração de Deus. Que se perde no ar.